Olá, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. E hoje nós vamos continuar um pouco tratando sobre aquelas coisas que estão escritas em Ezequiel. Tratei um pouquinho sobre o sacrifício pelos pecados no último vídeo, o porquê que eu entendo que isso não é possível no reino vindouro, né? No tempo do milênio. E a gente vai continuar um pouquinho falando sobre isso, perfeito? Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, compartilha e também deixa o seu like, tá? Eu quero falar algumas coisas aqui importantes, irmãos. O YouTube ele anda com um sistema diferente de engajamento, de algoritmos, ele não está enviando para as pessoas, perfeito? Ele não está enviando para as pessoas a notificação dos vídeos. Então, tem diversas pessoas que estão entrando em contato comigo, mandam mensagem aqui porque não estão sendo notificadas. Então, tem duas formas agora de que eu vou começar a trabalhar para notificar as pessoas. A primeira vai ser através do WhatsApp, não é mesmo? Que vai ser o nosso canal do WhatsApp. Você vai ir para o meio do canal WhatsApp e lá você vai receber as notificações. E a outra forma que eu vejo que é mais importante, mais eficiente, que a gente não fica dependendo de um sistema de terceiros, é você preenchendo o formulário onde você vai colocar o seu e-mail. E aí eu vou estar enviando para você por e-mail a notificação dos vídeos. Ok? E eu quero dizer para você que também que aqui, né, no comentário fixado e também na descrição vai estar uma playlist de todos os nossos vídeos sobre Ezequiel, tá? Então, irmãos, eu acho que eu devo ter uns 20 vídeos aí sobre o templo de Ezequiel para mais. Perfeito? Então a gente vai estudar um pouquinho mais esse tema, tá? Então vão ser estudos aí que nós vamos avançar, tá? No vídeo, último vídeo, irmãos, que na verdade é a introdução para a playlist, né? Que na verdade os vídeos eles estão meio sem ordem. Eu gravo sobre um capítulo de Ezequiel no momento, gravo um capítulo mais para frente no outro, e nessa playlist eu juntei mais ou menos na ordem dos capítulos. E eu vou acrescentando mais ali, então é bom que você esteja sempre ligado, tá? Então esse ano eu vou me focar muito nessa questão, não só eu como outros irmãos. Nós vamos trabalhar essa questão muito de Ezequiel, perfeito? Então, sempre fica ligado na playlist. Agora, o que eu quero dizer para você, irmãos, é que eu demonstrei no vídeo passado o porquê que não é coerente você ensinar que vai ter sacrifício pelos pecados lá no reino milenar. O primeiro é que eles literalizam demais aquilo que às vezes a palavra não quer literalizar. Você precisa entender que aquilo, irmãos, que foi escrito lá no Antigo Testamento, existe um momento que de fato deve ser entendido literal, mas a partir que você avança, quando entra no contexto da nova aliança, que vai aparecer no Antigo Testamento, você vê que em alguns pontos aparece a antiga aliança. Mas, num outro contexto, vai aparecer a nova aliança. E ela vai estar escrita de uma forma metafórica. E essa forma metafórica, não é mesmo? Ela vai mostrar elementos que tratam de formas figurativas a nova aliança, mas utilizando-se de elementos do passado que são literais. Então, vamos olhar aqui na tela. Perfeito? Vamos olhar aqui na tela, irmãos, em 2 Coríntios. Se você puder anotar os textos, né? Eu não preparei a apostila, não tive tempo. Mas em 2 Coríntios, capítulo 3, ali pelo verso. Vamos ver do verso 3 mais ou menos, né? Diz assim. Vamos do verso 1 então para você entender. E começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, e conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesta como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o quê? Vai dizer aqui. Preste bastante atenção. Escrita não com tinta, né? Muito grande esse daqui. Vamos
botar um pouquinho mais fino. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Tá? Aqui, irmãos, nós vamos ver que ele vai estar citando, nesse ponto aqui, o que vai estar sendo citado. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está citando 2 textos. Jeremias 31, verso 31, e também Ezequiel 36. Tá? Eu sei que tem alguns irmãos que vão pegar o texto de Ezequiel 36 e vão aplicar para o Israel, terreno da primeira aliança, mas não é isso que o texto está falando. Paulo vai se utilizar desse texto aqui, em 2 Coríntios, que está tratando, não é mesmo, para a igreja, para a nova aliança, e vai aplicar que isso se cumpre do contexto justamente da nova aliança. E a nova aliança está falando sobre nós. Por isso, irmãos, depois ele vai dizer o seguinte: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, né? Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros do quê? De uma nova... Deixa eu colocar aqui um quadradinho para ficar mais fácil. Ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Tá? Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, irmãos, já está tratando da nova aliança. Perfeito? Então, deixa eu abrir aqui mais uma Bíblia para nós fazermos a comparação. Vou deixar 2 Bíblias abertas e você vai comparar comigo, tá? Veja que nessa parte aqui, agora nós vamos para Ezequiel 36. Nós vamos para Ezequiel 36. Eu botei o dicionário, né? Então deixa eu trocar aqui e eu vou colocar a Bíblia. Um minutinho só. Aqui, deixa eu dar um pause aqui que deu tilt no programa. Um minutinho só e já estou voltando. Agora sim, né? Quando nós vamos aqui para Ezequiel 36, vamos abrir em Ezequiel 36, nós vamos ter o seguinte, vamos aqui pelo verso 1 mesmo, né? Ele está profetizando, Deus está profetizando várias coisas aqui por meio do profeta, vai falar sobre uma série de coisas. Porém, quando nós vamos ver aqui no verso 16, deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho a fonte aqui, tá? Você vai ver que o título, inclusive, foi utilizado pelo tradutor, é a restauração de Israel. Primeira coisa que você precisa entender, irmãos, primeira coisa que você precisa entender é que quando você for olhar para Ezequiel 40, 41, 42 até o 48, você não pode se excluir dos capítulos precedentes, tá? O escritor, ou melhor, o profeta Ezequiel, irmão, ele não começa a falar de um Israel no capítulo 36 para ir para o capítulo 40 e falar de outro Israel, mas ele está tratando do mesmo. A questão é que, irmãos, esse Israel que está aparecendo no capítulo 36, veja, é o Israel que está sendo restaurado e nós vamos ver que ele vai receber um novo coração, a lei vai estar sendo escrita no coração. No capítulo 37, você vai ver que vai tratar do contexto da união das varas de Ezequiel e também do Vale dos Ossos Secos. E muitas das pessoas que pregam hoje e ensinam sobre um novo Israel, no contexto de Ezequiel, estas mesmas pessoas ensinam que Ezequiel 37 é a união das 2 casas de Israel. Então, inclusive, tem vários estudos. Já participei com algumas dessas pessoas, inclusive, onde a gente já ministrou estudos, onde demonstrávamos que Ezequiel 37, quando fala da união das 2 varas, ou quando fala do Vale de Ossos Secos, ali está tratando, né, das 2 casas de Israel, mas no âmbito em que a promessa vai ser dada para os da herança, para os do Espírito, né?
Então, para mostrar essa relação, irmãos, olha que interessante. Nós vamos ver, irmãos, que Paulo ele vai juntar dois textos aqui. Porque vai dizer assim, isso vai estar em Ezequiel 36, verso 16, dizendo: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles contaminaram, né? Contaminaram com seus caminhos as suas ações com as imundícias de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos, com que contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. E chegando às nações, né, para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois eles diziam: são esse o povo que do Senhor, porém, tiveram de sair da terra dele. Então veja, Israel aqui vai ser profanado entre as nações, ou melhor, vai se profanar entre as nações através dos seus, né, do seu comportamento, das suas obras, e vão dar um mau testemunho diante das nações e vão profanar o nome de Deus por causa das suas obras. E aí Deus ele vai ter compaixão do seu nome, dizendo o seguinte: mas tive compaixão do meu santo nome, né? Que a casa de Israel profanou entre as nações. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei, né? A santidade do meu grande nome que foi profanada entre as nações, o qual profanaste no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tá? Então, quando vai ser isso? Quando Deus ele vai vindicar essa santidade, irmãos? O texto está mostrando aqui. Você pode ver claramente quando ele diz assim, né? É quando eu vindicar a minha santidade perante elas, e ele vai dizer que tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para vossa terra, tá? Então, infelizmente, esses irmãos eles estão querendo pegar a herança que é dado para a descendência de Abraão, que não é segundo a carne, mas é segundo o espírito, porque a descendência da carne ela vai ser chamada de Ismael, e aí vai se dar uma desculpa, que a meu ver é uma desculpa esfarrapada, de dizer que Gálatas, quando fala que a herança é para os filhos e não para os da carne, ali está falando, não, isso é coisa de agora, não é mesmo? Agar ela vai ser liberta no milênio, sendo que você não tem nenhum texto para isso. Assim como você não encontra na patrística textos que mostram, né, estabelecimento de sacrifício pelos pecados, porque a igreja primitiva não concordava, inclusive refutava isso veementemente. Nós vamos ver, não é mesmo, que também na Bíblia não existe promessa para a carne. Sempre quando você vê uma promessa de restauração, ela está falando não para os da carne, mas para aqueles que são segundo o Espírito, segundo a promessa. Então, quando Deus diz aqui que vai vindicar a sua santidade perante as nações, né, o contexto já demonstra. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei a vossa terra, tá? Então aqui, irmão, Israel está sendo trazido de todas as nações. Veja, o arrebatamento. E esse congregar aqui, irmão, é uma expressão de reunião. E 2 Tessalonicenses fala da nossa reunião com o Senhor nos ares. Então, Deus ele está reunindo o seu povo, né? E vos trarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Aqui está a figura do arrebatamento, né? Então, olha que interessante como você vai comprovar. O apóstolo Paulo, ele vai pegar esses textos que aqui no Antigo Testamento, Ezequiel, está sendo aplicado para Israel, Paulo vai aplicar para a igreja. Porque diz o seguinte, meus irmãos, vamos avançar um pouquinho. Ele vai dizer no verso 25, assim:
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos. Purificarei, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o vosso coração de pedra. Opa, nós já vimos isso em algum lugar. Diz exatamente assim: tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. E olha só para quem Paulo vai aplicar isso, irmãos, tá? Né? E ele vai dizer assim, olha que tremendo, Paulo aplicando para a igreja, e ele vai associar isso com a nova aliança, ele vai dizer assim: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então veja como está sendo mostrado as mesmas coisas. Porei dentro de vós o meu espírito, e aqui fala, né? Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, as mesmas coisas. As tábuas de pedra, elas representavam a dureza do coração do povo. Deus ele está tirando um coração de pedra do povo e colocando um coração de carne e escrevendo a sua lei nesse coração. É como se Deus, irmão, por que ele está falando de um coração de carne? Porque, irmão, sabe quando você pega e você, por exemplo, tem uma fazenda, um sítio, você marca os seus animais? É como se Deus estivesse mostrando que ele está marcando com fogo a consciência, o coração dessas pessoas. Assim como existem pessoas com a consciência cauterizada com o pecado, Deus ele está cauterizando a consciência com a sua lei. Ele está marcando a consciência do homem com a sua lei. Então Deus ele vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Para quê? Para que ele possa marcar a sua lei com o fogo do seu espírito. E avançando um pouquinho mais, vai dizer assim, tá? Né? Que Deus ele está escrevendo nas tábuas de carne dos nossos corações. E Ezequiel vai dizer: então aspergerei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos pecados, dos vossos ídolos, perdão, os purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e observareis. E habitareis, olha só, a condição para que a promessa se cumpra, e habitareis na terra em que dei a vossos pais e serei meu povo e eu serei vosso Deus, tá? Então, irmão, olha como Deus fala aqui que vai dar o seu espírito, vai tirar o coração de pedra e vai dar o coração de carne e vai agora fazer com que o povo, por meio do espírito, ande nos estatutos do Senhor para que habite na terra. E Paulo vai associar isso com a igreja. E depois ele vai dizer assim, que isso é o ministério da nova aliança, lá em 2 Coríntios capítulo 3. Tá? Paulo ele vai falar da nova aliança e olha como Paulo ele já vai associar com outro texto. Vamos para Jeremias capítulo 31, né? Jeremias, cadê Jeremias? Jeremias capítulo 31, verso 31. Inclusive eu já vou mostrar um erro de interpretação para mim grotesco. Olha o que vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, né? Paulo, falando que nós somos ministros, não da letra, mas de uma nova aliança pelo Espírito, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante os haver desposado. Né? Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, olha que interessante, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração lhes escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, olha como Paulo, ele falando da nova aliança, fala da lei escrita no coração,
que está lá em Jeremias 31, ele aplica a nova aliança que está em Jeremias 31, verso 31 até o verso 34, mas Paulo vai somar com o texto de Ezequiel, que fala que vai ser tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne, não é mesmo? E aí nós vamos ver, irmãos, que apenas por causa dessa lei ser escrita no coração é que vai se cumprir. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e os guardeis e os juízos e os observeis. Está aqui. Também no coração lhes escreverei a minha lei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E para comprovar, veja que Deus ele vai falar a mesma coisa. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o quê? O meu povo, e eu serei o vosso Deus. Tá? E aqui fala, né? E eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Irmãos, é a mesma coisa. O Israel que está aparecendo em Ezequiel 36, que está tendo a lei escrita nos corações, é o mesmo que vai estar aparecendo em Jeremias 31, que está recebendo a nova aliança e que está tendo a lei escrita nos corações para a obediência. Então, é somente através disso, irmãos, que o povo vai poder receber a terra por herança. Esse Israel que está em Ezequiel 36, irmão, e que está vindo dentre as nações, ele já recebeu a lei no coração, ele está com a lei escrita no coração porque recebeu o Espírito do Senhor e agora vai ser levado para a herança. Perfeito? E aí uma coisa muito importante que vai aparecer que demonstra a nova aliança e que comprova que não pode haver sacrifício pelos pecados é o seguinte. Vai dizer aqui no verso 28, nós vamos fazer a ligação, dos contextos para você entender. Olha o que Deus promete para esse Israel que vai estar voltando dentre as nações. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e novidade do campo para que jamais recebais o opróbrio dentre as nações. Deus falando que não vai haver mais fome, né? Aí aqui vai dizer o seguinte: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. E um pouquinho mais atrás, irmão, fala que ele vai livrar o povo de todas as suas imundícias. E livrar aqui é a palavra yasha, ou seja, salvar. E quando você vai lá para o Novo Testamento, Jesus ele vai receber o seu nome de Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mas a palavra lá, Jesus, no original hebraico, seria Yeshua. E a palavra salvar é Yoshia. Então ele vai receber o nome de Yeshua porque ele Yoshua o seu povo. Tá vendo que é um jogo de palavras que você vai encontrar no hebraico, não no grego. E aqui nós vamos ver que o princípio da nova aliança, irmãos, tá aqui. Verso 34. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Tá, irmãos? Então, esse Israel que está recebendo a nova aliança não tem mais imputação de pecado. Não há mais lembrança da parte do Senhor, ou seja, o pecado está sendo desfeito. Se Deus não lembra mais do seu pecado, obviamente já não há mais sacrifício pelos pecados. Por quê? O sacrifício pelos pecados faz com que os pecados sejam lembrados diante de Deus dia após dia. Agora, o mais interessante, irmãos, tá? É que esses irmãos, eles vão defender uma suposta descendência na carne usando uns textos meio fora de contexto. Porque, veja bem, aqui no verso 35, tá, irmãos? Eu li o verso 31, 32, 33 e 34. Esses versos aqui, vou até marcar para vocês, aqui, ó, que nós acabamos de ler, irmãos, eles estão do verso 31 até o verso 34.
Então, do verso 31, ele vai falar da nova aliança. Perfeito? Ele vai falar que vai firmar uma aliança com a casa de Israel. Aqui é a união das duas casas, por isso que ele não fala de Judá, e as duas tornaram um reino só. Nós vemos que Deus ele vai imprimir a lei no seu coração, né? Deus vai colocar a sua lei no coração. O povo vai ter conhecimento do Senhor. E aí diz que o Senhor vai perdoar as suas iniquidades. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, todos concordam, irmão, que aqui está tratando da nova aliança. E essa nova aliança, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, vai associar com a igreja, com o povo que estava em Corinto, que era a nova aliança. Ele vai associar isso com a nova aliança e vai pegar um texto emprestado de Ezequiel 36 e vai somar tudo. Então, todos concordam que Jeremias 31, do verso 31 ao 34, está falando da igreja, da nova aliança, da união das duas casas, e trata-se do contexto do Novo Testamento que vai ser aplicado para nós. Jesus, quando está com seus discípulos, ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, do sangue da nova aliança que foi derramado em favor de vós. Então, eu acredito que hoje eles ainda dizem que Jeremias 31 fala da igreja. Mas assim como já andaram dizendo que as 70 semanas já não é mais para a igreja, mas se trata do Israel terreno, eu não duvido também que se aplique Jeremias 31 da nova aliança, futuramente tira-se dos herdeiros da promessa, tira-se da igreja e aplique-se para Israel terreno. Você consegue perceber que de pouquinho em pouquinho aquilo que foi destinado para a igreja está sendo tirado para a igreja, está sendo aplicado para o Israel terreno? Primeiro, a herança que era para ser dada da palavra, para aqueles que nascem segundo a fé para Abraão, agora é tirada e colocada para um Israel na carne. Você não vê na Bíblia uma promessa de Israel do Espírito reinando sobre um Israel na carne e um Israel na carne reinando e herdando a terra. Você não vê isso. Mas em todo o Novo Testamento é dito que a herança da terra é dada para aqueles que estão, né, não na carne, mas no Espírito. Então você não vê, você procura de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver uma herança de Israel reinando no céu sobre um Israel na terra. Isso quem ensina são dispensacionalistas, tá? Você pode ler obras dessas Bíblias dispensacionalistas que confirmam essa doutrina dispensacionalista. Eles vão ensinar isso para você. Se você pegar um livro, né, das Assembleias de Deus, deixa eu ver se eu acho aqui que eu tenho, já li ele. Você pode ver nesse livro aqui, tá? Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Eu não recordo aqui a página, mas eu já li ele. E nele está escrito que justamente vai ter uma Jerusalém celestial, aonde vai estar sobre a Jerusalém terrena, e a mesma ideia, tá? Não vai dar tempo da gente ler aqui, mas eu vou preparar um vídeo sobre isso para a gente entender, tá? Onde a gente vai ver também algumas Bíblias dispensacionalistas que mostram isso. Porque essa doutrina ela vai passar a ser ensinada no século XIX e vai chegar até nós como o dispensacionalismo. Perfeito? Então, irmãos, como eu estava mostrando, nós vamos ver aqui que Ezequiel, ou melhor, Jeremias 31, verso 31 a 34, está tratando da nova aliança. Então, irmãos, vão na sua casa, pegue Jeremias 31, verso 31, 32, 33 e 34, e você vai ver que aqui está tratando vou botar bem grande aqui, nova aliança. Perfeito? É ruim de escrever com o mouse, mas você sabe que trata-se da nova aliança aqui. Nova aliança. Agora, esses mesmos irmãos, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar todo esse texto aqui, eles vão cortar esse texto da Bíblia, vão apagar todos esses versos aqui, né? Vão apagar tudo isso. E aí eles vão pegar o verso 35, que diz assim:
Assim diz o Senhor, que dá sol para a luz do dia e leis fixas a lua e as estrelas, para a luz da noite, e agita o mar e faz bramir as suas ondas do Senhor, né? O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, o Senhor deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, irmãos, você pode ver esse texto aqui, verso 35, 36, 37, eles são usados para defender um Israel, suposta herança para o Israel na carne. Mas eu vou fazer um exercício com você. O que está dizendo no versículo 31? Nova aliança. Versículo 32, nova aliança. Versículo 33, nova aliança. Versículo 34, nova aliança. E aí agora, né, de uma forma meio bipolar, uma interpretação meio bipolar, onde você vê que o texto está falando de Israel segundo a nova aliança, do nada o texto é cortado, corta-se o texto, e aí você vai ver que vai ser dito que aquele Israel do verso 35 agora não é mais da nova aliança, mas é um outro Israel. Então o que vai acontecer? Você tem duas opções. Ou você nega o verso 33, 34, 31, 32, 33, 34, ou para você encaixar, lembra que eu falo que as pessoas elas readaptam, elas reencaixam, elas fazem uma colcha de retalhos, você vai ter que fazer uma colcha de retalhos, e essa colcha de retalhos você vai ter que fazer um malabarismo para dizer que Jeremias 31, verso 31 até o 34, que fala da nova aliança, não fala da igreja, mas fala de um Israel da carne, e você vai ter que criar uma outra nova aliança. Ou você vai ter que excluir esses textos. Lembra que eu falo que as pessoas elas não se fixam naquilo que elas ensinam? Sempre você tem que fazer cortes aqui, malabarismos ali para você encaixar a sua doutrina? É a mesma coisa. Tá? Então escuta o que eu vou dizer. Futuramente vai ser dito que esse Israel da nova aliança não é o Israel que é a igreja, mas é o Israel segundo a carne que está recebendo uma nova aliança. Como, por exemplo, alguns judeus messiânicos que dizem que essa nova aliança foi a aliança que Josué fixou quando o povo estava saindo do deserto com Israel lá, né? Não faz o menor sentido. Tá? Então, leia Jeremias 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. São o mesmo Israel. Paulo aplica isso para a igreja na nova aliança. E qual é a promessa que tem para isso, irmãos? É exatamente que esse Israel que não vai deixar de ser descendência do Senhor, diz exatamente o seguinte, que eles vão receber a lei no coração e vai acontecer o seguinte: perdoarei os seus pecados e as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui? O cumprimento das 70 semanas, que antes era ensinada para a igreja. Agora já não é mais. 70 semanas que antes é para a igreja, agora já não é mais ensinado para a igreja. Né? Ezequiel 36, que antes era para a igreja, já não é mais para a igreja. Ezequiel 37, que era para a igreja, já também não é mais para a igreja. Daqui a um pouco Isaías 54, que fala da Jerusalém do Alto, também já não é mais Jerusalém do Alto. E assim nós vamos ver que os contextos, né, eles vão ser reencaixados, realocados para se formar uma doutrina que infelizmente nem os apóstolos, nem a patrística ensina. Tá bom, irmãos? Vou finalizar esse vídeo que já estamos com 33 minutos. Vou pedir para você clicar no link que vai estar ali na descrição e também no comentário fixado para você participar do nosso canal do WhatsApp, que as atualizações dos vídeos vão estar vindo por lá, tá? Para ano que vem, irmãos, a gente tem, eu e outros irmãos, a gente quer buscar 100 mil e-mails para a gente mandar e-mails para essas pessoas em massa, tá bom? A gente vai estar unindo forças aí para buscar e-mails dos irmãos e estarmos mandando esses e-mails para que as pessoas recebam as atualizações de todos os nossos canais ao mesmo tempo. Ok? Então não te esquece, te inscreve, compartilha, deixa o seu like. E esses vídeos vão estar aparecendo vídeos aqui agora, irmãos, daqui um pouquinho mais, para você continuar conosco. Vou deixar também a playlist de todos os vídeos de Ezequiel.
Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.